Uni Inova. Agora, na Uni FM. Olá, muito boa tarde para você que está com a gente na Uni FM nos 94.5 do seu rádio. Eu sou Ângela Luvisoto e como toda sexta-feira estamos aqui para mais um programa Uni Inova. Muito prazer em estar com vocês para trazer informações sobre tecnologia, empreendedorismo, inovação e pesquisa científica. Hoje a gente vai falar um pouco sobre saneamento. E quem está comigo, como vocês sabem, a gente sempre tem no estúdio um convidado especial, é o Gustavo Possetti, que é especialista em pesquisa e inovação da Sanepar. Seja muito bem-vindo à Uni Inova, Gustavo. Muito boa tarde, Ângela. Muito boa tarde a todos os ouvintes. É um grande prazer, uma honra estar aqui com vocês. Espero poder colaborar, minha cara. Com certeza. Com todo o teu conhecimento vai fazer muita diferença aqui. A gente tem falado muito sobre inovação e toda semana a gente traz um tema. Queria começar te perguntando qual é a importância da pesquisa e dessa tendência de inovação e dessa necessidade de inovar que o saneamento tem, na tua opinião. Ângela, o mundo está em constante transformação e nós estamos observando movimentos muito importantes no que tange ao processo água. Muito se discute sobre a disponibilidade da água, sobre o uso da água, sobre as formas de tratamento dos resíduos que são incorporados à água. E dentro desse contexto, considerando principalmente as mudanças climáticas, né, um novo marco regulatório que se apresenta no setor, nós precisamos apresentar novas alternativas. Portanto, perfeito. A inovação é a ferramenta, é a chave para que se possa superar os desafios intrínsecos ao setor de água e, consequentemente, fazer com que avanços significativos possam ser apresentados à sociedade. Bom, a Sanepar é uma empresa de vanguarda, sempre esteve muito ligada a esse processo de inovação dentro da própria empresa. Tem um setor no qual você atua desde que entrou, Gustavo? Exato. Bom, eu trabalho na Sanepar há pouco mais de 14 anos, de uma maneira muito dedicada aos processos de pesquisa, desenvolvimento e, mais recentemente, a inovação, incorporando os resultados que são produzidos a partir da ciência, da tecnologia, do conhecimento no setor produtivo e gerando importantes benefícios. Vez ou outra, revestidos na forma de economia, de recursos financeiros, mas também mitigando impactos socioambientais e traduzindo isso em um serviço de melhor qualidade, cada vez de melhor qualidade para a população. E você atribui esse constante investimento da companhia no processo de pesquisa e inovação como o pulo do gato para a Sanepar continuar na vanguarda, apesar de toda a mudança que está acontecendo no setor de saneamento? Minha cara, nós dizemos que na Sanepar a inovação está no DNA. Nesse ano completamos 61 anos e ao longo de toda a sua jornada a inovação fez parte do modelo de negócios. Portanto, o status que a empresa alcança hoje, entregando saúde pública de qualidade, conquistando importantes reconhecimentos nacionais e internacionais, né? Muito nos orgulha as premiações recentemente atribuídas à companhia, são resultado direto, né, de toda uma jornada, de toda uma construção, sim, sempre disruptiva e que faz com que o estado do Paraná hoje tenha seguramente um dos melhores índices de cobertura com serviços de água e esgoto. Bom, hoje a Sanepar é exemplo não só para as companhias estatais, mas também para o setor privado, né? Ela é uma companhia de economia mista, mas é uma referência para todo o setor, e isso desde sempre, né, Gustavo? É resultado de muita pesquisa? Eu diria que é resultado de pesquisa, desenvolvimento, inovação, entrega, suor, boas gestões, boas estratégias. Perfeito. Então é um somatório de esforços. A companhia é formada por mais de 6 mil empregados, que ao longo de sua jornada vem entregando o que nós sempre chamamos de inovabilidade. A inovação
para a sustentabilidade. Essa inovação pode ser a inovação do I pequeno, é aquela inovação que acontece nos processos produtivos. Veja, nós temos mais de 60 mil quilômetros de rede de água, mais de 40 mil quilômetros de rede de esgoto, mais de 400 estações de tratamento de água ou de esgoto. Portanto, os profissionais distribuídos nesta infraestrutura para prestar os seus serviços à população, efetivamente estão a pensar sempre em melhorias. É uma cultura da companhia, É uma cultura, né? Perseguição da geração de valor, o senso de pertencimento e principalmente a busca por resultados efetivos que primam fundamentalmente pela sustentabilidade é algo que está presente na jornada da Sanepar de inovabilidade, como a gente vem colocando, minha cara. Bom, e agora vamos falar de projetos específicos. A Sanepar, junto com o governo do estado, tem aí a reserva de água do futuro, né? Isso é uma coisa praticamente inédita no Brasil, quando a gente tem uma preocupação muito grande, principalmente porque os períodos de estiagem cada vez mais longos, todo mundo muito preocupado com como que será, né? Queria que você falasse um pouco como que surgiu essa ideia de fazer em Curitiba uma grande reserva de água para o futuro. Bom, minha cara, veja, esta ideia, ela surge num momento em que nós estávamos vivendo um dos piores momentos, né, associados. Seca que a gente estava vendo tudo junto, pandemia, seca. Exato, então um período de estiagem severa. Né? Um período de estiagem severa, não havíamos observado um período de estiagem severa na região, no estado do Paraná, né, de acordo com estudos em 80, 90 anos, e a Sanepar literalmente teve que se reinventar, aplicar os mecanismos de inovação para estabelecer estratégias para o atendimento da população naquele momento, mas também pensando nas demandas futuras da sociedade. Dentro deste mecanismo, olhando com muito carinho para a pauta da resiliência hídrica, né, dentro de um contexto das cidades inteligentes, em efetivamente pensar em água, em quantidade e qualidade para a população, surge o projeto da reserva hídrica. Eu particularmente tive a oportunidade de acompanhar com a alta direção, né, o desenvolvimento desse projeto, trazer algumas contribuições, né, um projeto que foi conduzido por vários profissionais da companhia, né, liderados na época pelos nossos diretores, e que sim, né, nos apresentou junto com importantes atores, com o próprio governo do estado, prefeituras, orientações de como reservar água de uma forma diferente. Ou seja, pensamos nos meandros dos rios, nas cavas, né, a possibilidade de estar estocando água, né, em determinados momentos para que no momento de estiagem, né, a gente pudesse ter os volumes apropriados, né, para poder explorar e entregar água tratada para a população. Portanto, é um conceito de solução baseada na natureza, de renaturalização de ecossistemas aplicados à infraestrutura de cidades para efetivamente gerar valor dentro desse mecanismo. É uma visão de futuro inovadora, né, e que sua execução ao longo dos próximos anos seguramente trará importantes benefícios para a população, né, que receberá esses recursos. Perfeito. Bom, te fiz essa pergunta porque a gente sabe que o saneamento ele não consegue caminhar de forma independente do planejamento urbano, né? O saneamento precisa, né, das cidades, dos governos, e a Sanepar inova quando também traz para perto a universidade e a iniciativa privada, correto? Hoje existe um programa de inovação aberta dentro da Sanepar. Como que funciona? Olha, a inovação aberta é o reconhecimento de que desafios importantes estão apresentados à sociedade e que o ecossistema de inovação pode se mobilizar para auxiliar a resolver ou a apresentar soluções para aqueles desafios. De fato, a Sanepar tem uma trajetória muito importante de inovação colaborativa, atuando com universidades, com institutos de ciência e tecnologia no Brasil, no exterior e mais recentemente, inclusive com startups, além de bancos multilaterais, agências de fomento, agências de cooperação. Essa construção muito nos orgulha, porque é a oportunidade que nós temos efetivamente de construir novos caminhos, entendendo quais são
as melhores alternativas disponíveis para a aplicação no setor. Perfeito. Nós entendemos, como setor produtivo, que as demandas precisam ser compartilhadas com a população. E ao nos posicionarmos, né, no ponto focal desse centro, né, desse ecossistema, ofertando desafios e ao mesmo tempo tentando congregar novas alternativas, nós temos uma condição de gerar maior impacto. Esse é um modelo proposto pela Water Research Foundation. Maravilha. Portanto, utilities como a Sanepar, já internacionalmente, não se colocam apenas como consumidores de inovação. Porque às vezes as tecnologias, as novas soluções são apresentadas para demandas que nem temos. Mas sim como uma indutora de novas alternativas. E aí diferentes programas estão sendo organizados pela companhia, por exemplo, né, o Programa Paranaense de Pesquisa e Saneamento Ambiental, conduzido junto com a Fundação Araucária ao longo dos últimos anos, o Programa Sanepar Startups, conduzido junto com o Parque Tecnológico de Itaipu, hoje Itaipu Parktech, Banco Interamericano de Desenvolvimento, Sebrae e FINEP, que muito tem nos orgulhado, não apenas pela construção das soluções, mas pelos potenciais de escalabilidade na Sanepar ou em outras utilities com atuação similar. Perfeito. A Sanepar faz uma troca aí com instituições do mundo inteiro e eu queria falar um pouco da população. Qual que é a estratégia da Sanepar inovadora, né? Para que a população esteja junto com ela, porque o cuidado com os recursos hídricos depende de todo mundo, não é mesmo? Bom, vamos lá, minha cara. O cidadão precisa receber serviços de qualidade. A Sanepar atua para promover saúde pública. Perfeito. Portanto, toda solução ou toda tecnologia desenvolvida ou aplicada pela companhia visa a geração de valor para esse cidadão. Este engajamento da população nos programas que a companhia coloca, o entendimento do que é efetivamente o modelo de negócio, mas principalmente a prestação do serviço, nos ajuda a aprimorar rotineiramente as nossas ações. É exatamente por isso que nós recebemos com muito cuidado, sempre observamos as contribuições que aparecem para que possamos aprimorar os nossos processos. Essa é uma abordagem muito importante porque ela vai muito além do que preconiza a indústria 4.0. A indústria 4.0 nos coloca sempre tecnologias, outrora disruptivas, como sensores de inteligência, ferramentas de inteligência artificial, sensores, robôs, veículos autônomos, dentre várias outras ações que nós podemos dialogar e cada vez mais presentes na nossa vida. No entanto, de nada adianta termos vários dados, vários elementos, vários objetos mecanizados e automatizados se aquilo não for transformado em um resultado para a população. Perfeito. É isso que nós buscamos e isso nos leva a um conceito um pouquinho mais amplo chamado Sociedade 5.0, né, que no caso específico do setor de saneamento acabou sendo batizado também, inclusive, como Saneamento 5.0. Claro. Ou seja, é uma abordagem em que você usa a tecnologia feita por pessoas para gerar valor para as pessoas. Em última instância, quando estamos a prestar o serviço para a população, estamos a observar todos os dias as dinâmicas populacionais, os mecanismos de uso consciente da água e principalmente os mecanismos de preservação dos recursos para salvaguardá-los para as gerações futuras. Então isso faz parte da nossa trajetória, isso está vinculado à estratégia de inovabilidade muito requerida, né, e aplicada pelas principais utilities do mundo, dentre elas a Sanepar. E a Sanepar no contexto internacional, como que você avalia, em que patamar nós estamos? Trazer um pouquinho de orgulho, né, pra gente que é aqui do Paraná. Olha, nós temos a feliz oportunidade de poder interagir com diferentes empresas, diferentes utilities, né, conhecer diferentes plantas de tratamento de água, de esgoto, em diferentes condições, locais com muito déficit hídrico, locais com muita água, locais com temperatura amena, locais com temperatura muito negativa. Então, dentro desse contexto,
né, quando nós olhamos para os recursos hídricos no estado do Paraná, para a estratégia, para o cuidado que se teve ao longo dos últimos anos, eu posso lhe afirmar com muita certeza de que hoje possuímos, né, um parque de infraestruturas, de ativos muito compatível com aquilo que se faz de melhor no mundo. Perfeito. É um processo em constante atualização. E, claro, novas tendências se apresentam, novas tecnologias são incorporadas. Falamos há pouco sobre inteligência artificial, que nós começamos a aplicar nos nossos processos. Falamos da economia circular, com a recuperação de recursos provenientes do processo de tratamento de esgoto. Então, estas tendências vão se incorporando gradativamente ao processo da companhia, dentro de uma atribuição, né, regulatória muito bem estabelecida, dentro de um plano de investimento sempre previamente aprovado, bem gerenciado pela alta direção, focando no core da companhia para que efetivamente se entregue cada vez mais valor nos nossos negócios e que consequentemente se reverberam novamente em saúde pública para a população. Perfeito. E agora falando especificamente de tecnologia, já que você tocou nesse assunto, a tecnologia ela tem mudado muito, ela tem avançado muito para o setor de saneamento, ou na verdade a inovação, quando a gente fala de inovação, a gente está tratando muito mais de uma cultura do que propriamente de tecnologia aplicada em equipamento, em bomba, no que diz respeito ao saneamento? Ângela, o setor de saneamento ambiental é um setor de infraestrutura. E para que as coisas aconteçam de uma maneira diferente no setor de infraestrutura, é necessário um somatório de esforços. Portanto, a inovação nesse segmento, principalmente quando se fala de um serviço público, né, está em, primeiro, gerir os recursos da melhor maneira possível para atender às metas estabelecidas. Bom, isso significa que cabe sim gestão da mudança, novos modelos, novas formas de contratar, novas parcerias ou arranjos. A Sanepar recentemente desenvolveu modelos muito interessantes, voltados a parcerias público-privadas, que não mudam a natureza jurídica da companhia, mas sim uma concessão administrativa para que se possa obter maiores benefícios para a sociedade, acelerando a execução de obras, reduzindo os custos com a sua implementação e, obviamente, transferindo esses benefícios diretamente para a tarifa, né? Esse é um exemplo. Assim como existem outros modelos, a forma como você contrata energia, a forma como você estabelece uma estratégia, né, para ter uma eventual gestão de ativos, enfim. Então, são modelos que são incorporados, inclusive, de mudanças organizacionais outrora necessárias. Agora, a tecnologia também faz parte disso. E nós precisamos manter um radar tecnológico, porque temos hoje nanomateriais, temos novas descobertas. Que são feitas até internamente, né? Exato, dentro da Sanepar. Exato. A Sanepar possui já há bastante tempo um departamento que olha para isso, né? A evolução da companhia há muitos anos não é de ter apenas um profissional com eureka, eu estou aqui e desenvolvi. Então existe um departamento, uma estrutura formal. Esse departamento hoje, né, ocupa, na verdade, uma posição bastante importante, porque existe uma diretoria de inovação e novos negócios criada em novembro do ano passado, para que se pudesse organizar esse portfólio de atuação com pessoas dedicadas, mas também uma estrutura transversal, que envolva vários profissionais, vários departamentos. Portanto, a mesma lógica que se aplica de ecossistema fora da companhia, se aplica a um ecossistema interno, em que a colaboração é o caminho para que se encontre as melhores soluções para os problemas que aparecem todos os dias. Perfeito. Né? E problemas que vão mudando de característica, dependendo da cidade, da região. Então, assim, a Sanepar também lida com um estado bem diverso no sentido de populacional, né? Não há dúvidas, veja, o recurso hídrico da década de 80
não é o recurso hídrico de hoje, infelizmente. A pressão populacional sobre os recursos hídricos coloca uma responsabilidade em se entender cada vez mais como podemos utilizar o recurso água e quais são os esforços que nós precisamos ter conjuntos em uma determinada bacia para que possamos salvaguardar, né, os serviços com quantidade e qualidade, como foram já aqui mencionados. Portanto, olhar para essas tendências, para esses conhecimentos, para as novas formas de se prestar serviços, são sempre, né, boas práticas que a companhia observa no cenário nacional e internacional. Perfeito. Capacitação também é uma coisa muito importante para a Sanepar. A mão de obra para o saneamento ambiental é uma mão de obra que vem se capacitando cada vez mais, ou a gente tem essa dificuldade e a empresa acaba tendo que formar esses profissionais? Ter profissionais de excelência significa que eles também, né, podem compartilhar conhecimentos importantes. Portanto, a companhia hoje tem um programa de capacitação muito robusto para funções muito específicas. Programa, inclusive, esse que vem sendo apresentado, né, junto ao governo brasileiro em plataformas de colaboração com o governo japonês para países da América Latina, né? E há sempre uma evolução, há sempre uma nova tecnologia ou uma abordagem que precisa ser aplicada e junto com ela um novo conhecimento que precisa ser produzido. Vou dar 2 exemplos muito rápidos, né? Uma rotina muito importante para que se possa prestar serviços com requisitos de sustentabilidade é a identificação de eventuais pontos de vazamento. Então, há um programa que a companhia desenvolve para poder detectar esses vazamentos e, de uma maneira muito ágil, tentar solucionar os eventuais eventos que foram identificados. Normalmente, nós temos um profissional com uma haste, né? E ele sai com essa haste pela rua de uma maneira bastante habilidosa para tentar ouvir ruídos, né? É o famoso geofone. Hoje nós temos outras ferramentas que podem auxiliar estes profissionais. Por exemplo, uma ferramenta proveniente de Israel, um satélite, que consegue fazer para uma determinada área a identificação de potenciais pontos de vazamento, com um índice de acurácia na sua determinação superior a 80%. Além do satélite, que pode nos ajudar neste mapeamento, nós temos sensores inteligentes que podem ser instalados, nós temos hidrofones que podem ser instalados, inclusive soluções que foram desenvolvidas no próprio Sanepar Startups, ao longo de 1 ano, né, soluções que foram testadas, aprimoradas e que estão sendo aplicadas dentro da companhia. Portanto, o mesmo profissional que reunia todos os atributos, né, para conseguir fazer uma geofonia com qualidade, hoje se adapta às novas tecnologias, às novas tendências para aprimorar os seus serviços e, de novo, cada uma dessas atividades contribui diretamente para a melhoria, né, dos serviços prestados à população diuturnamente. Gustavo, agora eu queria falar um pouquinho sobre o futuro com você. O que a Sanepar está preparando aí para o futuro do saneamento no Paraná? Como que a gente pode dizer que no Paraná a gente deve ter uma situação mais confortável aí, mesmo sob o impacto de todas essas mudanças climáticas? Você acredita que a gente tem mais segurança hídrica do que outros estados do Brasil? Ângela, a Sanepar atingiu uma importante meta nos municípios onde atua, né? A população urbana dos municípios onde atuam, né, 100% dela hoje recebe água tratada, água que está disponível na torneira. Inclusive, esse é um dos mecanismos que me motiva a trabalhar todo dia. Eu tenho um filho, o Davi, ele tem 6 aninhos e ele toma água da torneira. Perfeito. Portanto, há um compromisso de todo sanepariano de efetivamente entregar uma água de qualidade para proteger a sua família, para proteger as famílias que vivem nesse importante território. Ao mesmo tempo que nós avançamos com esses requisitos, nós temos uma nova dinâmica de pressão populacional sobre os recursos. Nós temos uma nova dinâmica de mitigação e adaptação a mudanças climáticas. Portanto, a empresa passa a observar esses requisitos. Esses são os maiores desafios?
Esses seriam importantes desafios, porque nós não temos uma bola de cristal para saber quando acontecerá o próximo evento extremo. E, infelizmente, os dados estatísticos que sempre se apresentaram, né, embora sejam bem consolidados, né, não nos trazem ainda a acurácia para sabermos exatamente quando ele acontecerá. Portanto, a incerteza climática nos traz hoje, sim, importantes desafios. Agora, nós também precisamos e estamos a avançar principalmente no que diz respeito aos processos de esgotamento sanitário. Perfeito. O estado do Paraná tem hoje, né, um dos melhores índices da América Latina. Coletamos mais de 80%, né, de todo o esgoto gerado, sendo que desse esgoto coletado, 100% é tratado. Né? Nós temos, por exemplo, no Brasil, nem 50% do esgoto ou algo próximo disso. É a média, né? E que é efetivamente tratado. Portanto, e como vamos para a América Latina como um todo, né, esses números se tornam ainda mais preocupantes. Então, aqui no estado do Paraná, nós temos uma condição de vanguarda apresentada. E um dos grandes desafios é estabelecer as estratégias para que ocorra o que nós chamamos da universalização do saneamento, especificamente do esgotamento sanitário também para a população, principalmente em municípios de pequeno porte, onde a viabilidade financeira nem sempre se apresenta. Portanto, você precisa de arranjos criativos, de arranjos inovadores, de tal maneira que aquilo se apresente como uma proposta e que todos, né, possam, né, receber, né, esses serviços. O novo marco regulatório apresenta importantes metas para o Brasil, né, buscando a universalização dos serviços de água até 2033. A Sanepar vem trabalhando firme junto com o governo do estado e com os seus parceiros para que isso, crescendo nos índices, ano a ano aí, para que isso inclusive possa ser antecipado. Quem sabe possamos antecipar isso dentro das estratégias e das conduções. Só nos próximos anos, até 2028, serão mais de 11 bilhões de reais em investimentos. Portanto, o que se pode esperar com a visão de futuro da companhia é o compromisso de busca constante pela universalização e pela manutenção de um serviço com maior qualidade, com cada vez maior qualidade para a população, sempre atentos, né, às regras regulatórias e às tarifas módicas, justas, aplicadas ao processo. E isso pode se tornar um legado para o Brasil, porque esse desafio do novo marco, ele é para todo mundo. Os melhores arranjos e os melhores resultados vão se tornar um legado para todos os outros estados, né? E você concorda que a Sanepar é uma das empresas que deve deixar esse legado aí para o Brasil? O estado do Paraná tem condições e se preparou para ser um celeiro não apenas do conhecimento, mas de ações, de resultados efetivos para a população. E isso muito nos orgulha e é reportado, né, anualmente, semestralmente, mensalmente a todos os stakeholders que nos observam, né, aos usuários do serviço, aos agentes reguladores, àqueles a quem compete a fiscalização, né, aos nossos acionistas, ou seja, a todos aqueles, né, que participam desse modelo de negócio e têm uma expectativa sobre ele. É fato que trabalhar no setor de infraestrutura, né, vinculado a um serviço público requer muito cuidado, porque existem regras específicas, exatamente, existem critérios que precisam ser seguidos. Mas esta jornada de responsabilidade, de condução, pé no chão, em que se pese ser inovadora e disruptiva, traz muita segurança para que, de fato, o Paraná avance em bases verdadeiramente sustentáveis e que possam ser replicadas em outros estados e na América Latina, principalmente. Perfeito. Agora eu vou fazer uma pergunta pessoal para você. Quero que você conte para o nosso ouvinte qual é o teu sonho para o setor de saneamento. O que o Gustavo acorda de manhã, qual é o teu propósito com o seu trabalho? Ângela, eu antecipei um pouquinho meu propósito, né? Eu acordo todo dia, me dedico às ações que apresentam e quem trabalha um pouquinho mais próximo de mim seguramente pode testemunhar, né, essa vontade de crescer, de aprender, de compartilhar, de gerar importantes resultados. Primeiro para o nosso território, onde a gente atua. Reitero, meu filhinho Davi toma água da torneira. E eu quero que ele continue tomando água da torneira, assim como eu quero que os meus netos também possam fazê-lo, mesmo com todos os desafios que se apresentam de pressão, né, antrópica, né, sobre os recursos naturais, sobre o capital natural. Então, o grande sonho é de
perenidade dos recursos naturais para que serviços de qualidade possam estar sendo disponíveis, né, disponibilizados para a sociedade de uma maneira justa, de uma maneira correta, atendendo às melhores práticas, atendendo aos princípios da economia de baixo carbono, atendendo aos princípios da economia circular, da economia criativa, da economia do compartilhamento. Então, dentro desse contexto, né, vislumbrar um futuro com água parece simples. Mas para chegar lá, nós vamos ter que trabalhar demais. É desafiador. E da minha parte, você não tenha dúvida que eu e os nossos colegas da Sanepar estaremos sempre motivados para conseguir entregar importantes resultados para a população. Gustavo, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por compartilhar com a gente todo esse conhecimento. Foi um prazer conversar com você. Seja sempre muito bem-vindo à Uninova. Ângela, eu agradeço demais pela oportunidade, fico sempre à disposição na Sanepar para que a gente possa dialogar. As portas estão abertas para construirmos e parabéns pela iniciativa. É muito bom saber que ciência, tecnologia e inovação podem fazer parte e fazem parte do dia a dia do cidadão. Perfeito. Conte conosco sempre. Muito obrigada. E você que está com a gente fica por aqui. Agora, mas na terça-feira tem a versão Pocket do Uninova, que é onde você fica sabendo das principais notícias aí do mundo da área da inovação, da tecnologia, do empreendedorismo e também da cultura, porque aqui na UniFM a gente também fala bastante de cultura. Fique com a gente, até a próxima sexta-feira.